da exposição da sua palavra. E o Tiago, então, me concedeu aqui a possibilidade de dar sequência na exposição, irmãos, e nós estamos passando aí pelo primeiro livro de Samuel. Então, se os irmãos puderem, por favor, abrir as Escrituras no primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Nós vamos ler e expor hoje essa perícope, esse subtítulo ali na NVI, que vai do capítulo 3, verso 1, até o capítulo 4, verso 1, a primeira parte do versículo apenas. A perícope ela é chamada de O Chamado de Samuel. Vamos ao texto então, irmãos. O texto diz o seguinte: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel, e Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel, e Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli respondeu, percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria a sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Por isso, jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até de manhã e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. Eli perguntou: o que o Senhor lhe disse? Não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade se você esconder de mim qualquer coisa que ele lhe falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele disse: ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como um profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio da sua palavra. E agora o capítulo 4, verso 1, para finalizar a perícope. E a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, por esse momento do nosso culto, Pai, pelo dia do Senhor que dedicamos inteiramente a Ti, Senhor, e por esse momento, Pai, onde o Senhor falará aos nossos corações por meio da Tua palavra, Senhor. Eu peço que o Senhor ajude os meus irmãos a responder com fé ao Evangelho, que
o Senhor derrube qualquer barreira, Pai, distração, que todas as atenções, Pai, possam estar voltadas para Ti e para a exposição da Tua palavra, Pai. Nós cremos no poder do Teu Espírito Santo, nós cremos num Deus que fala aos nossos corações por meio do Seu Evangelho, da Sua palavra revelada, e por isso nós confiamos em Ti que o Senhor não nos deixará sair daqui hoje, Pai, sem que o Senhor fale aos nossos corações por meio do Teu Evangelho, Pai. Como nós costumamos orar, que o Senhor, por favor, não permita que eu venha passar uma impressão errada acerca de Ti, Pai, mas que tão somente eu possa pregar o Teu Evangelho, Senhor. Por favor, faz isso, Senhor, para a glória do Teu nome e para a nossa alegria. Amém. Irmãos, nós tivemos o prazer de, algumas semanas atrás, finalizar aqui nas terças-feiras o estudo do livro do Bruce Waltke, chamado Teologia do Antigo Testamento. Essa teologia bíblica do Antigo Testamento, ela nos conduziu ali por esse livro, né, essa parte da Bíblia que por vezes é tão desprezada por nós, para que nós pudéssemos então conhecer as dádivas do Senhor, a revelação do Senhor, o plano da redenção do Senhor percorrendo o tempo e a história por meio da narrativa bíblica. E quando se trata do livro de Samuel, precisamos entender que essa divisão, ela não é original do livro de Samuel, ele foi constituído em um único volume. Hoje nós dividimos dessa forma por conta das traduções para o grego e para o latim, mas enfim, precisamos entender que se tratava de um único livro. E esse livro, então, irmãos, ele vai nos contar algumas reformas que o Senhor Deus faz na nação de Israel, e o Bruce Waltke ele vai destacar 3 grandes mudanças que acontecem aqui nesse período, narrado pelo cronista no livro de Samuel. A primeira delas é uma reforma de liturgia, do culto do povo de Israel. Como nós lemos aqui nas últimas exposições também, o santuário do Senhor ele estava localizado em Siló. Siló era o local onde o santuário do Senhor estava. Mais adiante nós vamos perceber que com o reinado de Davi, o local de culto passa de Siló para Jerusalém. Então essa é uma grande mudança que o Senhor estabelece aqui durante esse período. A segunda grande mudança que nós percebemos aqui na narrativa do livro de 1 Samuel é o fato de o Senhor mudar a forma como Israel se organizava como sociedade. Você passa ali de um período onde Israel se organiza por comunidades tribais para então uma nação unida agora sobre um monarca. Nós temos essa mudança social na forma como Israel se organiza então a partir daqui. E a terceira e última mudança, não menos importante, é a forma de governo de Israel, que passa então de um período dos juízes, né, um período onde existiam ali juízes que atuavam como líderes ocasionais para resolver situações pontuais, para uma monarquia organizada. Agora Israel está sob a liderança, né, não necessariamente nesse ponto, mas veremos isso mais adiante. Israel passa então a estar sob o comando de um rei e com uma nação unida. Não se tratam mais de tribos isoladas, mas agora tribos unidas sob a tutela de um rei, e agora então podendo oferecer ali resistência aos inimigos, às comunidades que faziam fronteira com Israel. Talvez aqui a principal mudança que nós temos no livro de Samuel é essa mudança da passagem dos juízes, do período dos juízes para a monarquia. Isso porque se origina ali, irmãos, aquilo que nós vimos anteriormente em Gênesis, a bênção que Jacó dá ao seu filho Judá, prometendo ali que haveria então na tribo de Judá uma espécie de,
O reinado seria estabelecido a partir da tribo de Judá. Isso nós podemos ver no texto de Gênesis, capítulo 49, verso 10. O texto diz o seguinte: o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão do comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. A promessa de Jacó aqui, a bênção de Jacó para o seu filho Judá, é de que haveria uma dinastia a partir dessa tribo, a partir desse filho, da onde viriam os reis de Israel, e da onde futuramente viria o rei supremo. Quem é esse, irmãos? A quem pertence o cetro do comando e a quem as nações obedecerão? Obviamente que é Cristo Jesus. E Cristo Jesus, então, está aqui o seu caminho está sendo preparado a partir de Samuel, o profeta Samuel. Samuel é esse elo entre o período dos juízes, o último dos grandes juízes de Israel, e aquele que vai ungir, então, os primeiros reis de Israel. E como essa história começa, irmãos? Ela começa de uma forma bem peculiar, bem ao modo do nosso Deus. Como nós ouvimos na pregação anterior, o Senhor levou Ana, que era esposa de Eucana, uma mulher estéril, nesse seu período de sofrimento, o anseio de ter um filho, o Senhor a leva a uma oração transformadora. Ana chega diante de Deus pedindo que o Senhor lhe dê um filho e prometendo também que ela devolveria esse filho ao Senhor. Ela receberia do Senhor e o entregaria, o consagraria para que ele pudesse servir ao Senhor ali no santuário de Deus, como um aprendiz do sumo sacerdote. Inclusive o nome Samuel significa pedido a Deus. Samuel foi pedido a Deus, dado por Deus e devolvido a Deus. Perceba que a adversidade de Ana, ela levou ela a essa oração transformadora e o Senhor a atendeu. E o que isso significa, irmãos? O que significa o fato de Deus ter atendido a oração dessa mulher? É certamente mais do que uma leitura rápida e desatenta ao texto, certamente muito mais do que isso. A resposta de Deus à oração de Ana foi esse filho chamado Samuel. Samuel, que vai se tornar então futuramente o maior juiz de Israel, também sacerdote e profeta, aquele que unge os primeiros reis de Israel, da onde vem essa dinastia eterna, que termina então em Jesus agora. Jesus Cristo é o Rei Supremo, vindo da tribo de Judá, né? José era descendente da tribo de Judá e Jesus está ali, então cumprindo essa promessa de que o cetro não se apartaria da tribo de Judá até que viesse aquele a quem as nações obedeceriam, Cristo Jesus. E o ponto, irmãos, é que não que eu queira dizer que se Ana não tivesse orado, a dinastia de Judá não teria iniciado, logo Cristo não viria e logo nós não teríamos o perdão dos nossos pecados. Não é isso. Mas o Senhor decidiu usar a oração de uma serva piedosa nos seus planos de redenção, né? Deus, Criador dos céus e da terra, colocou Ana como uma peça-chave nesse plano de redenção que nos traz o Senhor Jesus e por meio de quem nós temos hoje o perdão dos pecados. Uma serva fiel e piedosa, uma mulher que no seu sofrimento recorre ao Senhor. O título do sermão dessa noite, irmãos, é Onde houver um pregador fiel, ali haverá esperança. E de que forma nós podemos ver isso no texto dessa noite? Eu quero apresentar para os irmãos 3 pontos chaves que nos lançam luz para que nós possamos então perceber que aonde há um pregador fiel, há esperança, irmãos. E é exatamente dessa forma como essa história de Ana, que acabamos de relembrar aqui, é que se inicia o capítulo 3, verso 1 do livro de 1 Samuel. O texto já inicia nos informando no verso 1 que esse pequeno Samuel, ali com aproximadamente 12 anos, ele ministrava
perante o Senhor, sob a direção de Eli, que era o sumo sacerdote em Siló. Existe aqui, irmãos, um claro contraste entre o declínio da atual classe sacerdotal, Eli e os seus filhos ímpios, e a ascensão aqui do pequeno Samuel como um pregador fiel ao Senhor Deus. Esse contraste fica muito evidente. Enquanto os filhos de Eli, como nós vimos nas pregações passadas, eles profanam o culto ao Senhor de forma obscena, se empanturrando ali com as ofertas ao Senhor, oprimindo o povo de Deus que sobe ali anualmente a Siló para fazer as ofertas ao Senhor Deus e se deitando com as mulheres que serviam na entrada da tenda. Enquanto os filhos de Eli profanam o culto ao Senhor dessa forma, Samuel, que é pedido a Deus, dado por Deus e devolvido a Deus, cresce na presença do Senhor. Aqui está o contraste, irmãos. O contraste entre o declínio de uma classe sacerdotal corrupta e um pregador que o Senhor mesmo está provendo, do começo ao fim, desde a sua concepção no ventre da sua mãe, até o momento em que ele executa a sua função como um profeta, como um sacerdote e como o último juiz de Israel. O Senhor aqui está provendo, irmãos, diante dos nossos olhos nesse texto, o pregador fiel, ao mesmo tempo em que ele executa o juízo contra os ímpios filhos de Eli. Isso está acontecendo aqui ao mesmo tempo. Deus está conduzindo aqui com destreza cada detalhe para executar aí uma reforma que não é apenas política, não se trata apenas de uma mudança no governo de Israel, mas se trata de uma mudança espiritual e profunda. Não é à toa, irmãos, que ainda no verso 1, o autor ele nos põe a parte da atual situação espiritual de Israel. Se você ler aí no verso 1, você vai perceber que naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Havia uma escassez ali da revelação especial do Senhor. O relacionamento pessoal de Deus com o seu povo passava por um período de escassez. Não havia palavra, a palavra era rasa, havia pouca revelação da parte do Senhor. E não é à toa, irmãos, que o cronista segue nos falando no verso 2 acerca da saúde débil de Eli. Olha o que o texto diz: certa noite, verso 2, certa noite, Eli, cujos olhos já estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu local de costume. Embora, óbvio, o autor aqui esteja fazendo menção a uma debilidade física de Eli, muito provavelmente devido à sua idade avançada, ele figuradamente ele também está apontando para o estado espiritual do sumo sacerdote. Ele faz ressoar aqui na nossa memória as palavras do profeta Jeremias, que futuramente são usadas pelo próprio Senhor Jesus para se referir aos líderes do judaísmo da sua época, quando Jesus diz aos fariseus, aos mestres da lei, que assim como Eli, mesmo tendo olhos, eles não eram capazes de ver. Eles estavam numa condição de cegueira diante da palavra do Senhor e da sua vontade. Essa palavra repercute aqui aos nossos ouvidos, não é mesmo? E essa cegueira de Eli, ela acaba alcançando então a vida cultica de Israel. Os reflexos dessa liderança, os reflexos de Eli, dos seus filhos e a forma como profanam o culto do Senhor, agora alcançam toda uma nação. Porque agora, raramente, o Senhor fala ou dá visões. Perceba que não apenas Eli está num estado débil acerca da visão dele sobre o que o Senhor deseja, mas essa condição alcança toda uma nação. Não é
exatamente essa, irmãos, a censura do Senhor contra Israel por meio do profeta Oséias, mais adiante ali na história, quando ele prediz o juízo do Senhor contra Israel por meio dos assírios. Ouça o texto de Oséias, capítulo 4, versos 6 ao 9. O texto diz assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. Trocaram a minha glória por algo vergonhoso. Eles se alimentam dos pecados do povo e têm prazer em sua iniquidade. Portanto, castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes, por causa dos seus caminhos, e lhes retribuirei seus atos. Uma coisa é fato, irmãos, uma comunidade de fé, ela pode estar sob o juízo de Deus por causa de maus líderes. Muitos pastores desprezam a teologia, eles desprezam a confessionalidade histórica, eles desprezam homens de Deus, homens piedosos que vieram antes de nós, que se debruçaram sobre as Escrituras com suor e lágrimas. Esses pastores rejeitam todas essas coisas para exercer o seu ministério à sua própria maneira. Como Caim, eles falham na sua teologia e, na sequência, eles derramam sangue inocente no campo. Maus líderes, irmãos, mercenários, eles sacrificam aqueles quem deviam cuidar no altar dos seus próprios ídolos. Como Jesus disse, eles vêm para matar, roubar e destruir. Esse texto, irmãos, de João, se não me engano, capítulo 10, por muito tempo, na comunidade evangélica, se tinha a impressão de que estava falando acerca de Satanás, né? Satanás veio para matar, roubar e destruir. Não que isso não seja verdade, mas o próprio texto, o contexto do que o Senhor Jesus está dizendo, aponta para os falsos líderes, para os falsos mestres. Maus líderes trazem juízo contra os seus liderados. Como nós vemos aqui, por exemplo, nesse texto de Oséias, que lemos agora, né? O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. No Salmo 7, verso 11, nós lemos que Deus é justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. É fato, irmãos, que existem maus líderes, existem mercenários, mas existe também o verdadeiro pastor que observa todas essas coisas. Existe um Deus que se ira todos os dias. A palavra traduzida aqui como ira é uma palavra do hebraico que significa o bufar das narinas. Deus é como esse touro poderoso, pronto para desferir o seu golpe contra os seus inimigos. A verdade, irmãos, ela pode ser pisoteada, ela pode ser menosprezada por um breve momento nessa vida. Nós estudamos isso aqui quando estudamos o livro de Jó. Sim, por vezes, pessoas piedosas podem sofrer. A verdade pode ser menosprezada, pode ser desprezada, pode ser manipulada na mão de homens ímpios, mas ela não permanecerá assim, irmãos. Chegará um momento em que o Senhor Deus cobrará os mercenários. Assim como Cristo Jesus, que, sendo Deus, sofreu na mão dos pecadores, foi humilhado, foi desprezado, morto como um criminoso qualquer, sofreu na mão dos pecadores, mas ainda assim, irmãos, ele não permaneceu dessa forma. Nem a morte pôde parar o Senhor Jesus. De igual forma, nada pode parar a verdade, irmãos. A areia da ampulheta está caindo e os líderes ímpios vão ficando sem tempo.
até que o Senhor Deus derrube o último grão. Não se engane, irmãos, Deus continua executando os seus juízos até hoje. Hoje nós não temos mais revelação especial, nós não temos um profeta que possa chegar dizendo: está vendo aquele líder? Isso aconteceu com ele porque assim quis o Senhor. O Senhor derramou o seu juízo sobre ele, como fez aqui com Eli, como estamos vendo. Não temos como medir causa e efeito porque a revelação cessou, mas Deus não mudou. Se Deus está trazendo juízo contra Eli por conta da administração ímpia do culto do Senhor, você acha que o Senhor deixou de executar o seu juízo contra falsos pastores? Obviamente que não. O Senhor observa tudo isso e os pregadores, os mercenários, aqueles homens ímpios, vão ficando sem tempo. Isso é fato. E chegará o momento em que o Senhor cobrará cada um conforme os seus atos. Contudo, irmãos, Deus não se ocupa apenas do juízo. O Senhor Deus está aqui também provendo o pregador fiel, ao mesmo tempo em que executa o seu juízo. O verso 3 aqui do nosso texto diz o seguinte: a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. O autor faz uma referência aqui, irmãos, à lâmpada que ficava no santuário, que era acendida durante a noite e queimava até de manhã. Essa prescrição aqui está, se eu não me engano, lá em Êxodo 3, quando o Senhor fala acerca da forma como administrar o santuário. O ponto é que, claro, podemos entender aqui uma questão temporal, né? Sabemos que a mensagem do Senhor veio a Samuel muito provavelmente durante a madrugada, porque a lâmpada do Senhor ainda estava acesa. Não é só isso, irmãos, que o autor quer nos dizer com essa pequena referência. Ele não está falando somente sobre o período de tempo em que a mensagem do Senhor veio a Samuel. Ele claramente aqui está fazendo uma referência, falando de forma figurada, para apontar para a esperança da graça de Deus. Existe uma luz tremulante ainda, onde nós podemos depositar a nossa confiança, onde nós temos aquele acolhimento, aquela esperança de ver que ainda há uma luz no fim do túnel. A classe sacerdotal, nesse período, estava em declínio, a palavra de Deus estava em escassez, como vimos no começo do texto. O povo estava perecendo por falta de conhecimento, mas o Senhor, irmãos, Ele ainda sustentava uma esperança. Assim como o Senhor Jesus vai falar sobre o Evangelho, sobre a mensagem do reino de Deus, apontando para ela, falando de forma figurada, que é como uma pequena semente de mostarda que cresce e se torna uma grande árvore, uma árvore imensa, a partir de algo pequeno. Aqui esse pequeno rapaz, de aproximadamente 12 anos, Samuel, representa essa semente que vai crescer e que vai então espalhar a mensagem do Evangelho. O Senhor está preparando Samuel ao mesmo tempo em que executa o seu juízo contra os sacerdotes ímpios de Siló. Nós vemos aqui, irmãos, uma criança crescendo no serviço ao Senhor para se tornar o maior dos juízes de Israel, e essa peça-chave para essa mudança na história do povo de Deus. O Senhor, irmãos, tem uma aliança consigo mesmo, não é? O pacto de redenção do Senhor, que é feito antes da fundação do mundo, o Senhor se compromete consigo mesmo de que Ele executará a redenção do seu povo. Há esperança. Existe aqui uma luz tremulando diante dos nossos olhos. O Senhor cumprirá aquilo que promete. Mesmo em meio a tempos tenebrosos, como esse aqui, não é? Onde os sacerdotes profanam o culto ao Senhor de uma forma pavorosa, a palavra em escassez, ainda assim, o Senhor está provendo um pregador fiel, o Senhor está mantendo a sua promessa de alcançar aqueles
a quem ele elegeu antes da fundação do mundo. É por isso, irmãos, que onde houver um pregador fiel, haverá esperança, porque é o próprio Senhor quem proveu o pregador que nós estamos vendo aqui no texto de 1 Samuel 3. Contudo, irmãos, esse grande juiz, esse grande profeta, esse grande sacerdote, ele ainda precisa crescer e amadurecer, ele é uma criança ainda. Há muito o que aprender, há muito o que experimentar nesse ofício. E os versos 4 ao 8 aqui, irmãos, narram uma cena que é quase cômica, né? Essa repetição de Samuel acordando durante a noite, sendo chamado por Deus, indo até Eli, achando que Eli está o chamando, e Eli diz: não, moleque, volta, né? Meu filho, quando apelou para o meu filho, eu imagino já um tom mais: meu filho, por favor, é madrugada ainda, volta para a tua cama. Joyce Baldwin, irmãos, comenta esses versos e ele destaca o seguinte, ele destaca a autodisciplina de Samuel. Olha só o que Joyce Baldwin diz acerca desse texto. A autodisciplina de Samuel fica bastante clara pelo fato de ele se levantar 3 vezes de madrugada em resposta ao que pensava ser o chamado de Eli. A sua obediência cheia de disposição era um atributo necessário para receber a palavra de Deus. Perceba o contraste entre a disposição obediente de Samuel em relação aos filhos de Eli. Os filhos de Eli desprezavam o pai. O pai deles era sumo sacerdote de Israel. Eles olhavam para isso com total desprezo. Mas o pequeno Samuel aqui, não. Ele era aquele garoto que estava pronto para, durante a madrugada, se Eli chamasse, estar ali à disposição para auxiliá-lo. Ele tinha reverência em relação àquele homem de Deus. Ele tinha uma devoção aqui, uma autodisciplina muito mais evidente e totalmente contrastante aqui com a forma como os filhos de Eli lidavam com o próprio pai. Os filhos de Eli não conheciam o Senhor e também não se importavam com ele, como nós vimos na última exposição do primeiro livro de Samuel. O pastor Tiago passou aqui pelo capítulo 2, verso 2, onde lemos que os filhos de Eli não se importavam com o Senhor. Eles não conheciam o Senhor, eram ímpios. E o interessante aqui no verso 7, capítulo 3, verso 7, texto dessa noite, nós lemos que Samuel ainda não conhecia o Senhor. Ele, embora também não conhecesse o Senhor, ele estava numa situação completamente diferente dos filhos de Eli. Os filhos de Eli, eles tinham um problema moral grave que os cegou para a revelação do Senhor Deus. E Samuel não, Samuel estava deitado no santuário, nesse lugar onde ele, como um pequeno ministro do Senhor, ministrava perante Deus, e também nesse local onde o Senhor Deus estava presente. Samuel estava esperando ser chamado pelo Senhor. Quando, pela terceira vez, então, o menino levanta na madrugada, Eli percebe que tem algo peculiar acontecendo. Samuel não está só ouvindo, talvez, os sons da noite, como por vezes acontece, né? Você já acordou de madrugada achando que tinha alguém te chamando? Não se tratava apenas de uma situação ali dos ruídos da noite. Eli percebe isso, e aí então ele instrui Samuel do que ele deveria fazer. O texto diz que Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: vá, deite-se, e se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E então, irmãos, que pela 4ª vez Samuel tem um encontro com o Senhor. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes, chamando ele pelo seu nome: Samuel, Samuel. O comentarista Tim Chester, comentando esse texto,
ele vai dizer isso, irmãos. Isso ecoa o modo como Deus chamou Moisés. Deus o chama da sarça ardente: Moisés, Moisés. E Moisés respondeu como Samuel respondeu nas primeiras vezes em que foi chamado: eis-me aqui. Deus está chamando, irmãos, Samuel da mesma forma como chamou Moisés. E Joyce Baldwin complementa o comentário dizendo que Samuel, à semelhança de Moisés, será um líder por excelência de Israel, cumprindo em si mesmo os papéis de juiz, sacerdote e profeta. Eis aí, irmãos, o início do ministério de Samuel, o seu chamado para ser um ministro fiel e um ministro que o próprio Deus provê desde a sua concepção. Irmãos, é por isso que aonde houver um pregador fiel, haverá esperança. Esse é o primeiro ponto dessa noite. O Senhor Deus provê o pregador fiel. O segundo ponto que eu quero destacar com os irmãos, para reforçar essa questão de que aonde há um pregador fiel, há esperança, vai do verso 11 até o verso 14. E o segundo ponto, irmãos, é que o pregador fiel, ele é mantido, ele é sustentado pelo temor do Senhor. Irmãos, a mensagem do Evangelho, ela é uma mensagem de confronto. É a mensagem que põe os seres humanos, que não são lá tão receptíveis, no banco dos réus. Ela é uma mensagem que incomoda, ela é aquela coceirinha no ouvido que te deixa irritado justo quando não tem nenhum cotonete próximo. Ela incomoda, ela perturba, ela causa irritação. E aí a minha pergunta, irmãos, para vocês acerca desse ponto é: o que é que mantém um pregador fiel? O que é que mantém, irmãos, o Levi e a Bruna lá em Guiné-Bissau por vários anos pregando o Evangelho, trabalhando no campo, sem que uma pessoa sequer venha a Cristo? E se fosse você, num campo missionário, distante da sua cidade, da sua cultura, uma cultura completamente diferente, expondo a sua família a algumas restrições que o campo missionário propõe, pregando por anos, e não há conversões, irmãos? Quem é que pode sustentar um missionário numa condição como essa, irmãos? O que é que sustenta o pregador fiel num ambiente como esse? Certamente, irmãos, é o temor do Senhor. É um coração que teme ao Senhor. É um coração que confia no Senhor e deposita nele a sua esperança. Vamos ler aqui novamente o texto do verso 11 ao verso 14. Diz assim: o Senhor disse a Samuel: eu vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria a sua família para sempre por causa do pecado dos seus filhos. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Por isso jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. O Senhor aqui, irmãos, retoma a mensagem de juízo contra Eli e menciona aqui um ato que em breve ele vai realizar, que fará tinir os ouvidos de todos. Que ato é esse, irmãos? Se trata da destruição, claro, da família de Eli, mas por meios catastróficos. Nós vamos ver na próxima exposição, no capítulo 4, que os filisteus vencem Israel e tomam a arca do Senhor, tomam a arca de Deus. A arca que representava, então, a presença do Senhor. É como se, nessa orquestra que o Senhor está regendo, Ele está levando o povo de Israel ao arrependimento, dizendo: olha, vocês correm o risco de perder a minha presença.
A arca é retirada deles, e eles são derrotados. É sobre essa circunstância catastrófica que se inicia o juízo que o Senhor já havia prometido no capítulo 2 pelo homem de Deus contra a família de Eli. Isso nós veremos nas próximas exposições. A repetição dessa mensagem aqui, por meio de Samuel, confirma para Eli Samuel como um profeta do Senhor. Agora, Eli está consciente de que o Senhor chamou Samuel como um profeta. E também enfatiza aqui a forma como não há como retroceder naquilo que Deus havia determinado. Talvez ele ainda sustentasse ali no seu coração a esperança de que em algum momento o Senhor Deus interviria com graça, com misericórdia, a favor dele e da sua família, mas não. Agora o Senhor, novamente agora por meio de Samuel, traz a mensagem de catástrofe, uma mensagem que agora é inevitável, e é triste observar que Eli aqui, já no fim da sua vida, um homem idoso com filhos perversos, tudo o que ele pode esperar é o momento em que o Senhor destruirá a sua família. E por quê, irmãos? O motivo é mais uma vez declarado pelo Senhor, porque o juízo de Deus virá contra Eli e a sua família. Simples, irmãos, a conduta de filhos ímpios e a falta de disciplina de um pai. Sobre isso, o Tim Chester, ele vai dizer que Eli não repreendia os seus filhos, de modo que Samuel precisa repreender o seu pai adotivo. Eli não disciplinava os seus filhos, não cobrava eles da forma como o Senhor esperava, e agora então o filho adotivo de Eli, um menino de 12 anos, é levantado pelo Senhor para dizer aquilo que o Senhor irá realizar contra Eli e contra a sua família. O verso 14, irmãos, como nós lemos aqui, narra o fim da mensagem do Senhor a Samuel e termina dizendo: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. O que o Senhor está dizendo? Não há mais perdão de pecados, não há mais expiação de pecados, não há mais esperança. É a mensagem que o Senhor está entregando à família de Eli. Acabou. E aí, talvez você se pergunte, mas se Deus é tão cheio de misericórdia, se Deus é gracioso, como a mensagem para Eli pode ser uma mensagem tão pesada? Olha, não há mais esperança, não há mais perdão de pecados, não se poderá mais fazer a expiação da culpa da família de Eli. Talvez nós nos perguntemos isso na primeira leitura do texto, mas o ponto, irmãos, é que a resposta é bastante simples. O que Eli e os seus filhos fizeram foi rejeitar, foi desprezar os sacrifícios de expiação. Irmãos, se nós desprezarmos o sacrifício de expiação, logo nós não podemos mais sustentar nenhuma esperança de que a nossa própria culpa seja expiada. Se eu desprezo a graça de Deus, se eu desprezo a benevolência do Senhor em perdoar pecados, como pode haver esperança de perdão dos pecados se eu desprezo a graça de Deus dessa forma? O Tim Chester vai esclarecer mais uma vez, dizendo que os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para o sacrifício de Jesus na cruz. Assim, do mesmo modo, tratar a cruz com desprezo é rejeitar qualquer esperança de que a nossa própria culpa seja expiada. É exatamente, irmãos, o que o texto de Hebreus, no capítulo 10, verso 26 ao 31, vai nos dizer. Se você quiser abrir esse texto, acho legal lermos juntos, mas deixa o dedinho marcando lá em Samuel para você voltar novamente. Hebreus, capítulo 10,
verso 26. Veja aqui a condição de Eli sendo aplicada a nós no dia de hoje. Como nós precisamos observar com atenção a forma como nós lidamos com a graça de Deus. Hebreus capítulo 10, verso 26. Nós vamos ler até o verso 31. O texto diz assim, irmãos: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merecem aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eli desprezou os sacrifícios de expiação e agora a sua própria culpa já não pode mais ser expiada. Eli e a sua família caíram no que o autor de Hebreus aqui vai chamar de a terrível mão do Deus vivo. O texto segue dizendo, irmãos, que depois de receber essa mensagem profética da parte do Senhor, Samuel permanece deitado até de manhã e depois ele retorna ali os seus afazeres diários. Ele vai abrir a porta do templo, ele vai passar uma vassoura, ele vai seguir a rotina dele, normalmente como se nada tivesse acontecido. Aqui, irmãos, Samuel está experimentando pela primeira vez o duro fardo de um profeta. O mundo odeia aqueles que denunciam o seu pecado e a sua incredulidade. E aí eu pergunto, você já teve que entregar uma mensagem ruim para uma pessoa? Você já precisou chegar para uma pessoa e contar algo que vai estragar o dia dela? Quando eu ouço, irmãos, algumas pregações aí dos pregadores da prosperidade sobre o que a Escritura chama de o espírito devorador, eu penso no meu cachorro. É um vira-latinha de 25 centímetros de altura que destruiu a minha casa. Ela destruiu meu sofá, ela destruiu as cadeiras da mesa da sala de jantar. Ela tem 25 centímetros e ela conseguiu destruir uma porta de 2 metros de altura. Sabe essa casquinha da porta aqui, onde fica o verniz? Ela conseguiu ir arrancando aquilo ali e puxando, de forma que, se você olha hoje para a porta do meu banheiro, parece uma pintura rupestre, assim. Parece uma obra de arte. É bem interessante de observar. E esse cachorro, ele tem esse hábito de destruir tudo o que ele vê pela frente. Até, irmãos, que ela teve, é uma cadelinha, até que ela teve acesso aos sapatos da minha esposa. E eu cheguei em casa, ela deve estar destruindo alguma coisa agora, inclusive, enquanto a gente está aqui. Eu cheguei em casa e vi os sapatos da minha esposa destruídos. Os homens não vão fazer a mais vaga ideia do que eu estou falando aqui, mas as mulheres vão entender. Ela destruiu o mule da minha esposa, que, para os homens entenderem, é tipo um meio sapato. Não é um sapato completo, é metade dele. E custa o mesmo que um sapato completo. E
E os homens não conseguem, irmãos, conceber isso. Não tem como é que eu vou pagar o mesmo valor por esse sapato que não tem aqui a parte do calcanhar, que faz o calçado? Eu vou pagar o mesmo valor do que um sapato normal? Né? Isso não entra na cabeça do homem. É por isso, inclusive, irmãos, que o presbiteriano raiz não usa bermuda. Não usa bermuda, porque vai chegar numa loja, a calça custa R$90. Aí você pensa, tá caro. Né? Eu vou comprar uma bermuda então, porque tem menos tecido, é menos calça, né? Deve ser mais barato. E aí a bermuda é R$90 também. Então, não faz o menor sentido, não dá para conceber isso na cabeça de um homem. Mas o meu cachorro destruiu esse sapato da minha esposa. E aí, o que acontece, irmãos? É o profeta aqui que tem que entregar a mensagem, né? A mensagem desagradável. Fui eu que tive que entregar. E aí, já fica uma dica aqui, né? Quando você tem que entregar uma notícia ruim, uma boa dica é você começar entregando uma boa notícia antes de mais nada, né? Eu cheguei para ela e falei, amor, sabe que eu estava pensando em comprar um sapato novo para você. E aí depois você dá a notícia ruim, né? Imagine, a pessoa chega no estado normal dela em casa. Aí você dá uma notícia boa, você eleva o estado de espírito dela. Quando tu dá a notícia ruim, aqui voltou para o normal, está no 0 a 0. Se você chega e entrega direto a notícia ruim, você vai fechar em saldo negativo e não vai ficar bom para o seu lado. Então, lembre-se do que Jesus disse. Seja manso como uma pombinha, mas seja astuto como uma serpente, né? Seja astutos, né? Use a cabeça. Só que, irmãos, existem algumas mensagens que não podem ser amenizadas. Existem algumas mensagens que nós teremos de entregar, que não há como fazer rodeios. E Samuel sabia que essa mensagem que ele tinha era uma dessas mensagens. Mas ele tinha medo, o texto diz. Ele tinha medo de chegar para Eli e entregar aquilo que o Senhor Deus havia dito. Ele estava relutante. Contudo, irmãos, aqui o próprio Eli o procura e pede, então, que ele revele a ele essa mensagem. Aqui tem outra coisa bem interessante, né? Quando você tem alguma coisa para dizer e você não quer dizer, a pessoa percebe, né? Ela olha na sua cara e fica evidente, não, está escondendo alguma coisa, né? Alguma coisa tem errado. E Eli bateu o olho naquele moleque e falou, não pode ser, ele está me escondendo alguma coisa. E ele vai lá e cobra, então. Ele cobra Samuel acerca do que o Senhor havia dito lá no verso 17. Verso 17 diz, Eli perguntou, o que o Senhor lhe disse? Não esconda de mim, Deus o castigue e faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele lhe falou. O menino aqui não afrouxou, irmãos. O texto segue dizendo, então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu, e ele disse, ele é o Senhor, que faça o que lhe pareça melhor. O que Samuel estava experimentando aqui pela primeira vez, irmãos, era o duro fardo de um profeta. E sobre esse fardo do profeta, sobre as aflições do profeta, o comentarista Hessel diz o seguinte, nenhum profeta parece fascinado em ser profeta, ou orgulhoso de suas realizações. Como o texto de Jeremias 20, versos 14 ao 17, vai dizer, maldito seja o dia em que nasci, porque ele não me matou no ventre materno? Assim o ventre da minha mãe teria sido a minha sepultura. E o comentarista continua dizendo, na vida de um profeta, havia palavras inscritas de forma invisível. Abandonai toda lisonja, vós que entrai aqui. Ser um profeta era, ao mesmo tempo, uma distinção e uma aflição. A missão que ele realizava era desagradável para ele e repulsiva para os outros. Nenhuma recompensa lhe é prometida e nenhuma recompensa poderia atenuar a sua amargura.
O profeta ele suportava zombaria e desprezo. Seus contemporâneos o estigmatizavam como louco e alguns estudiosos modernos como um anormal. O dever do profeta era falar ao povo, quer ouvissem, quer se recusasse a ouvir. Essa é a dura, porém obrigatória missão do profeta. Eli, quando exige de Samuel que lhe entregue a mensagem, ele faz com que ecoe nos nossos ouvidos a palavra que veio ao profeta Ezequiel, no capítulo 33, verso 6. O texto diz que se o vigia não tocar a trombeta ao perceber a espada vindo, e o povo não for avisado, e a espada vier e ferir alguém, o habitante daquela cidade, terá sido ferido por causa da sua maldade, mas considerarei o vigia culpado por aquela morte. Quanto a ti, ó filho do homem, eu te constituí por vigia sobre a casa de Israel. Portanto, ouve a palavra da minha boca e dá o aviso que recebeste de mim. O profeta ele não pode se esquecer, óbvio, cada um é responsável pelos seus próprios pecados, contudo o Senhor Deus está dizendo com todas as palavras, olha, se você não disser a eles o que eu estou avisando, por mais que eles morram por conta dos seus próprios pecados, eu vou culpar você, eu vou atribuir esse sangue a você. E é aqui, irmãos, que eu quero enfatizar aqui o segundo ponto, que é o temor do Senhor é que mantém um pregador fiel. O pregador fiel olha para aquilo que o Senhor enfatiza aqui nesse texto, acerca de um juízo que pode vir contra ele, acerca de não entregar essa mensagem. Samuel aqui estava confiante da oração de Eli, que a oração de Eli seria atendida. Olha, se você não me disser tudo o que Deus te disse, que o Senhor te castigue com toda a severidade. O temor do Senhor no coração do pregador fiel é que mantém ele no campo missionário, mesmo quando aparentemente os frutos não vêm. O temor do Senhor é o que mantém o pregador fiel. É por isso que aonde há um pregador há esperança. Primeiro, porque o Senhor é quem provê o pregador. Segundo, é o Senhor quem sustenta o pregador por meio do temor. E por mais que a mensagem do profeta seja catastrófica, como aqui no caso de Eli, não há esperança para ele, para o povo de Deus, irmãos. Aonde houver um pregador fiel, ali haverá esperança. Esse capítulo, o capítulo 3 do livro de 1 Samuel, ele completa, ele soma e desenvolve com mais detalhes um conceito que é apresentado no capítulo 2, verso 30. O Senhor honrará aqueles que o honram e desprezará aqueles que o desprezam. Enquanto Samuel aqui é honrado pelo Senhor, Eli e a sua família são desprezados porque desprezaram o sacrifício e a graça do Senhor. Essa clara passagem entre a liderança do povo de Israel, ela é orquestrada pelo próprio Senhor, que provê então um pregador fiel, provê a mensagem profética e executa o seu juízo contra os líderes ímpios. E mais do que isso, irmão, como nós podemos perceber, o próprio Senhor sustenta o temor no coração do pregador, a fim de que ele cumpra o propósito para qual foi chamado. Esse é o segundo ponto. Terceiro e último ponto. Terceiro e último ponto vão dos versos 19 até o 21, e também o capítulo 4, verso 1, parte A. Como nós vimos até aqui, o Senhor ele provê o pregador fiel, o Senhor sustenta o pregador fiel,
por um meio de um coração cheio de temor. E agora, irmãos, agora a obra do Senhor atinge o seu ápice. O terceiro ponto que eu quero mencionar aqui para os irmãos, que o texto nos aponta, é que a mensagem do Evangelho abre as portas do céu para os pecadores por meio do pregador fiel. Esse é o ponto alto do ministério do pregador. Esse é o ponto alto do ministério de Samuel. Ele não só foi levantado pelo Senhor, não só foi mantido pelo Senhor, como agora o Senhor alcança uma nação por meio da pregação fiel. A confissão de fé, irmãos, a confissão de fé de Westminster, que é aquela que nós abraçamos aqui, lá no capítulo 30, na seção 2, ela vai nos dizer que aos oficiais que o Senhor instituiu em uma igreja local, foram dadas as chaves do reino dos céus, e eles têm poder para abrir o reino dos céus aos pecadores penitentes por meio da pregação do Evangelho. É a pregação do Evangelho que faz com que a porta do reino dos céus seja aberta para os pecadores. E nós podemos ver isso, irmãos, aqui nos textos do verso 19 ao 21 e o capítulo 4, verso 1, parte A. Vamos ler. Verso 19. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo o Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como um profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado por meio de sua palavra, e a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. O narrador, ele começa, irmãos, empenhado aqui em nos mostrar algumas credenciais que Samuel ostentava. O comentarista Robert Chisholm, ele destaca 4 argumentos importantes aqui. O primeiro deles é que o Senhor estava com Samuel, assim como o Senhor estava também com Moisés, né? Moisés questiona: Senhor, como eu vou liderar o teu povo na saída do Egito contra o Egito? E o Senhor diz: eu estarei com você. Essa é a resposta definitiva do Senhor. E o Senhor está com Samuel. Essa é a primeira credencial aqui que o narrador, o autor do livro, nos dá acerca de Samuel. O Senhor estava com Samuel. O segundo ponto é que o Senhor não permite, irmãos, que nenhuma profecia de Samuel fale, o que levaria ele a ser questionado como um profeta. O texto de Deuteronômio capítulo 18 vai dizer como o povo de Deus deveria lidar com um profeta. Se aquilo que ele diz não se cumpre, então você deve rejeitá-lo. Era essa a instrução. E aqui o próprio Senhor está garantindo que aquilo que Samuel diz ao povo se cumpra. Então, o que nos leva ao terceiro ponto que o autor destaca aqui é que todo Israel reconhecia a sua autoridade. Israel olhava para o profeta e o que ele dizia se cumpria. Então, logo, a autoridade de Samuel como um profeta começa a ser reconhecida entre o povo de Deus. E o Senhor, aliás, o autor aqui destaca o quarto e último ponto, que é: o Senhor continua a se revelar a Samuel em Siló. Esse é o quarto e último ponto. O Senhor continua a falar com o seu profeta, continua a inundar o seu coração com aquilo que é a palavra de Deus, para que seja então proferida à nação de Israel. E aqui nós temos um cenário maravilhoso, irmãos, é o ápice desse texto, porque se lá no início do capítulo 3, nós percebemos que a palavra de Deus estava em escassez, que não havia mais revelação especial do Senhor, a profecia, a visão era escassa. Aqui agora, a palavra do Senhor se espalha
por todo Israel. Nós lemos que a palavra de Deus ela percorre desde Dan até Berseba. E Dan era a cidade mais importante no norte do país, enquanto que Berseba ficava no extremo sul do país. Ou seja, a palavra do Senhor estava se disseminando por todo o território de Israel. Perceba que, anteriormente, Israel estava no meio de uma crise terrível, uma crise desesperadora. Não havia governo, a casa de Deus estava horrivelmente comprometida, eram sacerdotes ímpios profanando o culto ao Senhor. E o que Deus fez, irmãos? Qual é a solução de Deus para essa situação de Israel? O Senhor envia a sua palavra. O Senhor levantou um pregador fiel para falar com o seu povo por meio dele. Desde sempre, irmãos, o Senhor atua por meio da sua palavra. O Senhor Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. Ele trouxe ordem ao caos, ele trouxe plenitude ao vazio, tudo isso por meio da sua palavra. E esse ponto chega ao ápice quando o próprio Deus envia a sua palavra encarnada em Cristo Jesus. Hoje já não há mais Samuel. Hoje nós temos um mensageiro maior. Hebreus capítulo 1, verso 1 ao 2 vai dizer: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, Ele falou-nos por meio do Seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. No passado, irmãos, Deus falou ao seu povo por meio de profetas como Samuel, mas agora o Senhor Deus está nos falando por meio do Seu Filho, o Seu Filho que é a Sua palavra encarnada, o poder criador de Deus, o poder criador de Deus que cria todas as coisas, agora pisa a superfície da terra. A palavra de Deus, por meio de quem Deus fala aos nossos corações de forma audível. Nós não podemos olhar para o texto do capítulo 3 de Samuel e esperar que Deus fale conosco, irmãos, da mesma forma como Ele falou com Samuel. Nós não podemos nutrir essa expectativa. Nós não somos como Samuel e como Moisés. Nós não somos como eles. E mais, agora o Senhor Deus fala conosco pela palavra de Deus encarnada por meio do Seu Filho Jesus, por meio do Evangelho a qual nós temos o acesso, por meio da pregação da palavra todos os dias aqui no dia do Senhor. Nós não podemos exigir que Deus fale conosco no meio da madrugada, não. A palavra de Deus já não é mais raridade, irmãos. E se há dois motivos aí. Se a palavra de Deus está em escassez, não é porque o Senhor Deus está em silêncio, mas é porque as pessoas não ouvem e porque os cristãos não falam. Existe no nosso tempo uma forma de amenizar a palavra do Senhor, não é? Acabamos que ouvimos alguns pregadores que ficam apenas com aquilo que consideram bom, descartam o resto, como os pregadores da teologia do coach. Desprezam parte das Escrituras, desprezam a mensagem de confronto do Evangelho. E aí parece que, das duas, uma, ou nós ficamos só com aquilo que nós queremos, ou parece que já não cremos mais que alguém vai ouvir. É como se fosse indiferente pregar ou não pregar, tanto faz. Em parte, irmãos, é verdade que muitos não ouvirão. Quando Paulo escreve para Timóteo, no capítulo 4, verso 3, ele diz o seguinte:
Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade e se voltarão para os mitos. É verdade, muitas pessoas vão torcer o nariz para o Evangelho e vão dizer, não, eu rejeito isso me ofende. Mas a exortação de Paulo na sequência, irmãos, para Timóteo e para nós hoje aqui, é a seguinte: você, porém, verso 5, 2 Timóteo capítulo 4, verso 5, você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos e faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Tenha certeza, irmãos, que por mais que a mensagem do evangelho seja rejeitada por muitos, haverá aqueles a quem o Senhor predestinou, aqueles a quem o Senhor elegeu desde antes da fundação do mundo, que quando forem alcançados pela palavra do Evangelho, se prostrarão a Cristo, reconhecerão Ele como a plena autoridade sobre todas as coisas. Se cremos que alguns não ouvirão, igualmente precisamos crer que o Senhor trará aqueles a quem Ele elegeu no momento oportuno. E como isso acontece, irmãos? Como essas pessoas virão a Cristo? Paulo vai argumentar no texto de Romanos, capítulo 10, verso 13, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. É por esse motivo, irmãos, que onde houver um pregador fiel, ali haverá esperança. É por meio da fiel pregação do Evangelho que as portas do reino dos céus se abrem aos pecadores. É por meio da pregação fiel que nós respondemos, irmãos, a pergunta mais valiosa de toda a existência humana, afinal, qual é o sentido da vida? Por que que nós existimos? Existe um anseio desesperado por sentido na humanidade. As pessoas querem saber, e geração após geração, elas estabelecem para si ídolos. Pode ser o seu trabalho, pode ser a sua função, pode ser se tornar uma pessoa relevante na sociedade. E todos se frustram, irmãos. Por quê? Porque nós é quem temos a resposta a essa pergunta. Qual é o sentido da vida, irmãos? A Escritura vai nos dizer: o propósito da vida é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. É glorificar a Deus em obediência, pregando o Evangelho, cuidando do órfão, da viúva. E também é alegria, irmãos, como nós vimos aqui na nossa conferência com o pastor Emílio. É se deleitar nas coisas que o Senhor nos dá como dádivas. O pão, o vinho, a esposa e o perfume, como nós aprendemos aqui. Esse é o sentido da vida, irmãos. E ele é aberto aos pecadores a partir da pregação fiel da palavra de Deus. Para a gente finalizar, quero deixar aqui 3 aplicações práticas. A primeira delas é: seja fiel à pregação do Evangelho dentro da sua casa. Seja fiel à pregação do Evangelho dentro da sua casa. Talvez você nunca pise um púlpito, mas lá na sua casa existe uma congregação que precisa de um pastor fiel. Não se deixe levar pela pequenez dela. Lá em casa, somos uma congregação de 2 pessoas, por enquanto. Orem por nós, para que o herdeiro venha. Existem alguns irmãos que já possuem uma família maior. Walter aqui, já dá quase um time de futsal. Mas não se deixe levar pela pequenez da congregação,
da sua casa. Pregue o Evangelho no seu lar. É por meio da pregação fiel que o Senhor alcançará os seus. Nós nos reunimos aqui às terças-feiras no culto de oração e muitas vezes, irmãos, o nosso irmão Caio orou pela conversão da sua mãe, para que o Evangelho alcance ela, que ela possa responder com fé a Cristo Jesus. E quantos outros irmãos oram aqui frequentemente para que o Senhor Deus alcance as suas famílias. Esse é o ponto, irmãos, não se deixe levar. Pregue o Evangelho fielmente dentro do seu lar. Você crê que o Senhor Deus pode alcançar os seus filhos? Você crê que o Senhor Deus possa alcançar a sua mãe, que possa alcançar os seus irmãos? Se você crê nisso, então não deixe de pregar o Evangelho, não deixe de anunciar as boas obras do Senhor. Porque onde houver um pregador fiel, ali, irmãos, ali haverá esperança. Segunda aplicação, vale ressaltar que o reino de Deus é um reino de sacerdotes. Todos fomos chamados a pregar o Evangelho. Todos nós temos essa dívida para com o Senhor, precisamos anunciar o Evangelho do Senhor aonde quer que nós formos. Tenha isso em mente, irmãos. Precisamos pregar o Evangelho. Contudo, essa segunda aplicação é para você que crê que o Senhor chamou para o ofício da pregação, para o ofício do ministério da pregação. Se você crê que o Senhor chamou para ser um ministro do Evangelho, tenha uma coisa em mente, tenha em mente o segundo ponto dessa pregação, que é o temor do Senhor que mantém um pregador fiel, é o temor do Senhor que mantém a pregação do início ao fim, que mantém e sustém o pregador. É o Senhor quem mantém o pregador, é o temor do Senhor que o manterá fiel. Charles Spurgeon, ele sabia que sem o Espírito Santo, ele seria envergonhado diante da comunidade de fé. Ele sabia que se ele subisse ao púlpito da sua igreja, sem que o Espírito Santo de Deus estivesse atuando por meio da pregação do Evangelho, ele seria humilhado. E ele subia, irmãos, os degraus que davam acesso ao púlpito da sua igreja, repetindo: eu creio no poder do Espírito Santo, eu creio no poder do Espírito Santo, eu creio no poder do Espírito Santo. Sem temor, irmãos, sem temor do Senhor, o pregador será envergonhado. Você deseja pregar o Evangelho? Você deseja essa nobre função da pregação? Então peça a Deus para que Ele o capacite. Por isso, você tem alguma coisa que impede você de pregar hoje? Então peça ao Senhor para que tire esse empecilho. O Senhor Deus é quem provê o pregador fiel. É Ele que sustenta o pregador do começo ao fim. Num dos filmes mais aclamados aqui na Vila da Graça, o famoso clássico Carruagens de Fogo. Eu não vou contar essa história porque o pastor Tiago já fez isso na última pregação. Mas existe, irmãos, uma cena final onde o Eric Liddell ele está correndo ali a prova dos 400 metros. Talvez ele nem tenha dito isso, talvez seja só uma licença poética do filme, mas muito bem acertada. O Eric Liddell diz o seguinte durante a sua corrida ali, na narração do filme: eu creio que Deus me criou com um propósito, e Ele também me fez veloz. Quando eu corro, eu me sinto plenamente satisfeito. O Senhor não dá apenas a vocação, irmãos. O Senhor equipa com todas as ferramentas que o pregador precisa. O Senhor Deus é quem provê durante o seu caminho, como o pastor Tiago costuma dizer, provê ali as ferramentas para o seu cinto de trabalho. Foi o Senhor Deus que fez de Eric Liddell um homem veloz. Se você foi chamado para ser um ministro do Evangelho, tenha certeza que o Senhor lhe dará aquilo que você precisa para executar a sua função. E assim como Eric Liddell era plenamente satisfeito correndo, porque
porque o Senhor o fez veloz, o fez com um propósito para que ele fosse um atleta. O pregador do Evangelho será satisfeito somente na pregação do Evangelho. Terceira e última aplicação para encerrarmos. Se você veio até aqui buscando esperança, eu queria dizer aquilo que é o mais importante nessa noite, que o Senhor Jesus, Ele não é a melhor opção que você tem. O Senhor Jesus não é a melhor opção que você tem. Ele é a única opção que você tem. Não há esperança fora de Cristo Jesus. Não há como ser satisfeito estando fora de Cristo Jesus. Isso porque existe um Deus nos céus, cujas narinas tremem diante do pecado, um Deus nos céus que se ira todos os dias e que um dia lançará os seus inimigos no inferno para que sejam destruídos eternamente. E não há ninguém que possa intervir nessa situação que não seja a palavra de Deus encarnada, Cristo Jesus, que entregou a sua vida para que nós pudéssemos ter perdão dos nossos pecados. Hoje, a luz da graça de Deus, ela tremula diante dos seus olhos. Se você procura por esperança, agarre-se a Cristo Jesus. Hoje à noite, quando você chegar em casa, dobre o seu joelho, clame pela misericórdia do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você pode crer nisso? Se você crê nisso, ainda há esperança. O meu irmão Luiz Fernando não está aí. O meu irmão Luiz Fernando compartilhou comigo essa semana um álbum do Marco Teles chamado Amado Timóteo. Recomendo, irmãos. Depois eu vou compartilhar lá no grupo da Vila para que os irmãos ouçam, caso ainda não tenham ouvido. Na primeira música desse álbum, Marco Teles vai dizer que acreditar no Evangelho é ir. Acreditar no Evangelho é ir. Acreditar no Evangelho, irmãos, é pregar o Evangelho. Acreditar no Evangelho é abrir as Escrituras com os filhos no lar todos os dias. Acreditar no Evangelho é ir aos pés do Senhor Jesus enquanto há tempo e encontrar esperança. Vamos orar, irmãos. Oh Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Pedimos a Ti que o Senhor possa prover, Pai, na nossa comunidade pregadores anônimos, Pai, como esses que recebiam a palavra de Samuel em Siló e levavam ela consigo em seus corações para suas casas, Pai. Senhor, proveja pregadores, Pai, que possam ser enviados, homens de Deus que estejam dispostos a permanecerem fiéis no campo, mesmo quando aparentemente não existem resultados, Pai, crendo que o Senhor é quem fará a boa obra, Pai, por favor. Ajude, Senhor, aos pais a estarem dedicados na pregação do Evangelho aos seus filhos, Pai. Aos filhos que pregam o Evangelho aos seus pais. Nós cremos no poder do Teu Espírito Santo. Senhor Deus, o Senhor Jesus nos prometeu que quando o Teu Espírito Santo viria, o Senhor nos daria poder para sermos Tuas testemunhas, Pai. Ó Deus, por favor, nos ajude a testemunhar fielmente a Tua palavra, Deus, enquanto há tempo. Que enquanto, Pai, existem pastores mercenários, homens que não estão preocupados em fazer o Teu nome conhecido, por favor, Deus, levante pregadores fiéis, Pai, que possam alcançar aqueles a quem o Senhor elegeu, Pai. Por favor, nós te pedimos e clamamos a Ti. Nos dê poder por meio do Teu Espírito Santo, Pai, para que o Teu nome seja conhecido em toda a terra, Pai. Por favor, faz isso, Pai.
Por favor, ajuda cada irmão aqui a ser um sacerdote fiel, um pregador do teu santo evangelho, Pai. Por favor, faz isso. Assim nós te pedimos, para a glória do teu nome e para a nossa alegria. Amém.